Olá, pessoal que nos segue aqui no canal Saúde e Evidências. Muito bom estar com você de novo aqui no nosso canal. Obrigado por nos seguir. Obrigado por estar vendo aí este vídeo. Se você gostar, mais uma vez, né, compartilhe com seus amigos, conhecidos. Inscreva-se aqui no nosso canal se você ainda não o fez e acompanhe aí os nossos vídeos e lives aqui no canal, ok? E lembre-se de deixar aí o seu like pra gente, ok? Se você gostar do vídeo. Bom, uma novidade aqui no canal. Nós estamos estreando hoje um novo quadro. Este quadro tem o nome de Fica a Dica. O que significa isso? São dicas rápidas, né, para você ter uma boa saúde, já que o nosso canal trata exatamente disso. Para começar o quadro Fica a Dica de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho das alterações do colesterol e dos triglicerídeos, ok? Bom, a gente sabe, né, que o colesterol e o triglicerídeo aumentado, eles podem estar relacionados a doenças que são doenças graves, como infarto e AVC, que podem, inclusive, levar até a morte, né? Mas tem como tratar, por isso que eu vou dar essas dicas aqui hoje, ok? O colesterol, ele é dividido em frações, né? Tem o colesterol total e tem aquilo que a gente chama de frações. O HDL, por exemplo, é uma fração do colesterol e o LDL é outra fração. O HDL a gente chama de colesterol bom e o LDL a gente chama de colesterol ruim, ok? O ideal é que o colesterol total esteja ali abaixo de 180, né? O colesterol LDL sempre abaixo de 150, 140, às vezes até menos do que isso, dependendo da pessoa, do histórico dela, né? E o colesterol HDL, que é o bom, esse deveria estar acima ali de 40. E os triglicerídeos também sempre abaixo, o ideal sempre abaixo de 150, dependendo da situação também mais baixo ainda, dependendo das comorbidades que uma pessoa venha a apresentar. E aí você pode me dizer, bom, eu estou com colesterol alto, eu tenho colesterol alto, minha família tem outras pessoas que têm, então isso é comum, né, na família acontecer, é uma situação que a gente chama de hipercolesterolemia familiar, então o pai tem, o filho tem, o neto tem, vai passando pela família. Pois bem, existe maneira de tratar com medicamentos. Existe sem medicamentos também, que você precisa mexer na sua qualidade de vida, mas hoje eu vou falar, melhorar a sua qualidade de vida, mas hoje eu vou falar desta outra forma, com medicamentos. Os principais medicamentos utilizados para tratar são as estatinas, para tratar essas alterações de colesterol, certo? A mais famosa delas é a simvastatina, talvez você conheça. Mas existem outras, como rosuvastatina, provastatina, entre outras, tá? Essas são só alguns exemplos. O que as estatinas fazem com o nosso colesterol? Elas diminuem o colesterol total, certo? E diminui o colesterol LDL. Traz para uns níveis, dentro dos níveis que a gente coloca como aceitáveis. Só que as estatinas, elas não alteram a concentração dos triglicerídeos e também não alteram a concentração do HDL. O ideal era que a estatina não só abaixasse o colesterol LDL e o colesterol total, mas também abaixasse os triglicerídeos e aumentasse o HDL. Só que ela não faz isso, tá? Existe um outro grupo de medicamentos que conseguem abaixar os triglicerídeos e aumentar o HDL, que são os fibratos. Então, você pode me dizer assim, então o ideal seria tomar estatina, né, a simvastatina, por exemplo, para abaixar o HDL, desculpa, para abaixar o LDL, para abaixar o colesterol total e junto colocar o fibrato, né, para aumentar o HDL, que é o colesterol bom, e diminuir o triglicerídeo também. Seria perfeito. Só tem um problema. Essa mistura desses dois medicamentos não devem ser feitas ou devem ser feitas em situações muito, mas muito extremas e com acompanhamento médico. Você nunca deve fazer essa mistura entre estatina e fibrato sem o conhecimento do seu médico. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com você para que você possa entender melhor do que eu estou falando, para ficar mais exemplificado, ok?
Por exemplo, esse daqui, né, é a simvastatina, ok? É aqui, ó, simvastatina, tá aqui um exemplo de 20 miligramas. E aqui a gemfibrozila, que é um fibrato, né, de 600 miligramas. Esse medicamento aqui diminui o seu LDL, diminui o seu colesterol total. Esse aqui aumenta o seu HDL, diminui os seus triglicerídeos. Só que você nunca deve associá-los. Por quê? Porque o risco de lesão é muito grande. Eles causam uma lesão muscular grave, chamada de rabdomiólise, que pode levar a uma alteração renal, a uma insuficiência renal aguda, muito grave, e isso pode levar, inclusive, à morte da pessoa, tá? Portanto, esses dois medicamentos nunca devem ser associados. Por isso que eu estou falando, parece uma associação ótima para controlar os níveis de colesterol de uma pessoa. O problema são os efeitos colaterais que elas podem trazer. Portanto, a dica de hoje é: não use estatinas e fibratos juntos, principalmente se for estatinas, qualquer uma delas, com a gemfibrozila, que o risco de lesão muscular e insuficiência renal aguda é realmente muito alto. Se você precisa controlar o seu colesterol, faça os exames, vá ao médico e tome só os medicamentos que ele te indicar. Não caia nesta loucura de sair combinando medicamentos por aí. Peça também orientação ao farmacêutico para que ele possa te ajudar, para que você não caia nessas maluquices, vamos dizer assim, e associe medicamentos que, em vez de fazer bem, vão fazer muito mais mal do que você imagina. Esta é a dica de hoje, aqui no canal Saúde e Evidências. Até a próxima.